Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. A todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, hoje tivemos aí a divulgação dos dados do PIB, dados positivos aí para o governo. Claro que a campanha do Bolsonaro está batendo bumbo em cima disso, né? Também sobre a queda no preço dos combustíveis. Hoje tem mais uma pesquisa Datafolha. Será que agora o presidente consegue subir um pouco? Qual é a expectativa? Expectativa alta para esse Datafolha, Carol, porque é o primeiro aí, desde o debate, o primeiro que vai pegar realmente o debate e o desempenho dos candidatos, e também pode refletir de alguma maneira esse bom momento da economia. O Bolsonaro terminou o debate, né? A última manifestação dele foi falando que a economia está bombando. E os dados dessa semana realmente referendam, de alguma maneira, essa avaliação do presidente. Esse crescimento foi acima daquilo que o mercado esperava, né? Foi um crescimento de 1,2% no segundo trimestre desse ano, em relação ao trimestre imediatamente anterior, o que perfaz aí um crescimento de 2,5% no primeiro semestre de 2022. Um crescimento alto. Isso coloca o Brasil entre os 7 países do mundo que mais cresceram nesse ano, então dá um discurso para o Paulo Guedes e para o Bolsonaro. Um discurso meio contraditório, porque para aprovar as medidas que deram algum fôlego, que buscaram dar algum fôlego para o presidente, como o aumento do Auxílio Brasil, se falou numa situação emergencial. Situação emergencial não combina com a economia bombando. Mas agora os dados da economia ajudam o presidente a fazer um discurso otimista em relação à situação do Brasil, comparado com o resto do mundo, e também as perspectivas. O emprego vem em crescimento, o próprio crescimento econômico deu esse salto, com o consumo das famílias sendo um dos principais fatores a puxar o índice para cima, e essa situação da Petrobras que determinou a quarta queda do preço da gasolina nas refinarias em pouco mais de um mês, desde meados de julho. Então, tem um pacote aí de boas notícias que a campanha do presidente está explorando na TV, está explorando nas sabatinas a que ele tem ido, também no horário eleitoral, enfim, está sendo bem explorado. Expectativa para ver o que o Datafolha vai trazer. Ô Vera, você bem mencionou, né, que a PEC Kamikaze ali, todos os auxílios, eles foram aprovados com base nessa situação de emergência, com números muito ruins na economia, principalmente alta de petróleo, enfim. Mas agora os números estão melhorando e o Paulo Guedes, ainda assim, agora está falando em manter essa emergência por mais tempo. Exato, Muniz, porque eles não conseguiram achar uma receita definitiva para garantir o Auxílio Brasil de R$600 e fazê-lo ser permanente. Ainda não foi votada a reforma tributária, nem os arremedos de reforma tributária que o governo mandou para o Congresso e que o Paulo Guedes diz que seria uma das fontes para garantir um auxílio maior, que você taxando lucros e dividendos obteria algo como 69 bilhões, que seria a diferença dos 400 que estão no orçamento para os 600 que estão sendo pagos atuais. Então, hoje, num evento no Rio de Janeiro, o ministro da Economia aventou a hipótese de se estender a calamidade. Ele chamou de calamidade, o que está na PEC, na verdade, é emergência. Então, estender essa emergência com base numa possível prorrogação da guerra da Ucrânia. Mas senão vejamos, né? O preço internacional do petróleo vem em queda e isso está sendo usado pela Petrobras para justificar as sucessivas quedas no preço aqui no mercado interno. Então, diz que está em linha com a situação internacional. É diferente do início do ano, em que você tinha uma inflação de combustíveis impulsionada pela situação da guerra. Isso não está se repetindo agora. Da mesma maneira, você tem aqui no mercado interno a inflação em queda, muito puxado pelo fato
de que os preços dos combustíveis vêm caindo. Embora isso ainda não atinja os alimentos e exista aí uma situação muito complicada para as pessoas comprarem alimentos e a situação de fome que persiste, o cenário externo não serve mais para justificar a persistência de uma emergência, ainda mais uma emergência que foi colocada na Constituição e assim tratada, né, como algo circunstancial. Algo emergencial é algo que não é duradouro, que dura algum tempo. Da mesma maneira, para bancar o pagamento ao longo de 2022, você lançou mão de receitas que não vão se repetir o ano que vem, como a receita da venda da Eletrobras. Então, mesmo essa emergência fabricada, como foi agora esse ano, vai ter que ser fabricada em outras bases, se quiserem usar isso como justificativa para manter o auxílio no ano que vem. O fato é, não tem garantia até agora no orçamento de que o auxílio vai ser de 600, e isso vai ser explorado pelo outro lado, pela campanha do ex-presidente Lula, como um estelionato eleitoral do presidente. E essa guerra de versões e narrativas a respeito do auxílio de 600, que tem alimentado o horário eleitoral no rádio e na TV, deverá seguir como a principal tônica da campanha daqui até 2 de outubro. Ô Vera, estou vendo aqui alguns ouvintes comentando, será que dá para confiar nesses dados? Quem é que levanta os dados da economia? Será que esses dados não foram insuflados? Acho que vale a gente explicar, né, que esses dados são levantados pelo IBGE, que é um instituto super respeitado e super confiável, a despeito de todos os ataques e retirada de orçamento e tudo mais. O IBGE é super sério. O dado é esse mesmo, agora tem algumas ponderações. A base de comparação é muito baixa, né? A gente está comparando aí uma economia que vinha combalida pela pandemia. Teve um gasto público muito forte, né? Quando você joga na economia, auxílio emergencial, saque extra de fundo de garantia, enfim, tem essa retomada mesmo pós-pandemia, é natural que o país cresça, né? Tem, mas a gente, neste dado, volta a uma situação anterior a um pouco à pandemia. Você tem um crescimento aí que é acima do que tinha em dezembro de 19. Então, é como se a gente tivesse voltado para aquele momento, mas perdemos 2 anos. É claro, tem essa base altamente deprimida, mas o número de 1,2 é um número robusto. Ainda assim, não se sabe se ele é possível de ser mantido no tempo. Agora, as projeções para o ano completo de 2022 já dão conta de um crescimento de 3. Isso é maior do que o que se previa no início do ano. Então, mostra que a economia, se isso se confirmar, terá se recuperado num ritmo maior do que se previa no início do ano e superando, inclusive, o desafio de uma inflação que estava fora de controle em 2021, estava fora de controle no primeiro semestre desse ano e etc. Mas isso não impede que a gente tem um problema com inflação no ano que vem, e isso está nos cálculos aí do mercado, uma inflação futura aí a nos perseguir, e nem que a gente tenha um crescimento sustentável para os próximos anos. As bases para isso realmente não estão dadas, mas para um discurso de campanha, que é um discurso de tiro curto, em que você só precisa pegar o número e exibir na televisão, mostrar gráficos positivos e falar que isso é graças ao governo Bolsonaro, enquanto outros países estão enfrentando agruras no exterior, isso vale, isso tem um preço, tem ali um peso e pode surtir algum efeito, ainda mais quando tem essa injeção de dinheiro na economia. Carol, agora, às vésperas da eleição, vão ser incluídas mais 804 mil famílias no cadastro do Auxílio Brasil. Já foram incluídas muitas, desde que a PEC Kamikaze foi aprovada, e você tem uma situação de tamanha inflação nesse cadastro, que hoje a perspectiva de você incluir famílias é maior do que a fila que havia para o benefício, né? A gente aprovou a PEC Kamikaze com uma descrição de que seriam incluídas 20 milhões que seria aumentado ali o número de famílias até zerar a fila. Mas agora a perspectiva é que desde a aprovação da PEC se incluam 3 milhões e meio de famílias, quando a fila era de 1 milhão e 600 mil famílias. Então, aí você dá benefício até para gente que não estava no seu radar antes como necessitada desse benefício. Isso pode ter um peso, não teve até agora. Todas as pesquisas mostraram que o auxílio não reverteu em votos para Bolsonaro,
mas existe sempre essa expectativa no comitê do presidente e ela se mantém diante aí das próximas pesquisas que estão para ser conhecidas. Um outro assunto que também está repercutindo muito ainda é aquele levantamento a respeito daquela bonança ali na compra de imóveis com dinheiro, em dinheiro mesmo, em espécie ali, pela família Bolsonaro, né? E uma das novidades ali, um dos aprofundamentos foi que a PF agora está querendo investir ali numa das investigações sobre, acho que é o caso mais famoso ali, né? Que é a mansão comprada pela ex-mulher do presidente Bolsonaro. Porque é o caso mais recente também, Muniz, e é o caso atual, né? O levantamento sobre todas as compras e vendas de imóveis, ele abrange desde a década de 90. Muitos desses imóveis não estão mais com nenhum dos integrantes da família Bolsonaro. Não é como se eles tivessem 107 imóveis neste momento, não é disso que se trata, mas coincidiu de o levantamento sair justamente quando a ex-mulher do presidente, Ana Cristina Valli, registrou a sua candidatura a deputada distrital no Distrito Federal e com isso teve de fazer a sua declaração de bens e incluiu uma casa que ela dizia que morava com o filho do presidente de aluguel. Então mudou a versão a respeito da propriedade da casa. E aí começou-se a puxar o fio e a Polícia Federal descobriu um empréstimo no BRB, que é um banco de Brasília ligado ao governo do Distrito Federal, um empréstimo de 2.300.000 que foi tomado pelo corretor de imóveis em nome de quem estava a casa inicialmente e aparentemente sem uma origem de recursos que justifique a concessão desse empréstimo, uma capacidade de pagamento das parcelas do empréstimo que são altas e nenhuma correspondência entre esse empréstimo e a renda, nem do corretor, que é visto como um laranja, né, na hipótese da Polícia Federal, e nem da Ana Cristina Valli, que tinha um cargo como assessora parlamentar até junho desse ano, ganhava, até abril, né, desse ano, ganhava R$8.000 brutos e, portanto, não poderia fazer frente a uma parcela de um empréstimo bancário que variava entre R$14 e R$16.000. Então, existe essa investigação da PF, existe também um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para a investigação de todas essas transações imobiliárias, mas o relator que foi sorteado para esse pedido é o ministro André Mendonça, que é muito ligado ao presidente, foi designado para o Supremo por ele e o fato de ter caído com ele foi comemorado na base aliada como um sinal de que isso não vai ter um andamento até a eleição. Essa frente da Polícia Federal parece ali mais preocupante para a família, porque eles já estão apontando indícios de uso de laranja, de uma dívida incompatível com a renda da mãe do filho do presidente e etc. Tem também uma triangulação estranha em que ela transfere R$867.000 para uma empresa de transporte de cargas, que aí faz uma transferência para esse corretor para quitar uma parcela da casa. Então, tudo muito nebuloso. Como assim é nebulosa toda essa história de compra e venda de imóveis usando dinheiro vivo, etc. Isso é um caso clássico, uma suspeita clássica de lavagem de dinheiro, esse tipo de transação. E o presidente, que tinha dito qual é o problema de se comprar imóvel com dinheiro vivo há 2 dias, hoje falou que esse caso está sendo usado para desgastá-lo. Mas eu acho o contrário, que é incrível que um caso com tantas pontas soltas não o desgaste. Sendo que o eleitor do Bolsonaro é um eleitor que diz se preocupar muito com corrupção, que bate no peito no discurso anticorrupção, e você tem um caso aí que tem indícios claros de corrupção, não só do uso de rachadinha, porque eu acho que só rachadinha não explica toda essa transação imobiliária. Você tem lavagem de dinheiro, aparentemente, que deveria ser investigada na sua totalidade. Mas isso não parece causar nenhum tipo de desconforto ao eleitor do presidente. Você não vê isso ser um assunto que causa danos à imagem dele junto a um eleitor que ele já tem. E quando você cita qualquer suspeita de corrupção sobre Bolsonaro, a resposta tanto da campanha quanto dos eleitores é citar a corrupção do PT, né? Quando não tem resposta, mas o PT, mais o Petrolão, como se uma coisa justificasse a outra, né? Exato, e já que a corrupção é o seu
fator ali do qual você não abre mão e pelo qual você vota, ela deveria ser independentemente de que lado ela vem e do tamanho que ela tem. Porque eu também já ouvi de muita gente, mas uma coisa é você roubar a Petrobras, desviar bilhões, e outra coisa é praticar uma rachadinha ali. Então, uma certa condescendência dependendo do valor. Mas esses valores não são irrisórios e são valores que levam a um enriquecimento pessoal do político e da sua família. Isso deveria ser objeto de preocupação de quem se preocupa de fato com a corrupção e não apenas usa isso como um pretexto para justificar a sua antipatia a esse ou aquele candidato. Claro. Ô Vera, mudando de assunto, a gente já falou aqui durante a semana sobre o TSE decidindo que o eleitor não poderia entrar com celular, né, na cabine de votação. Também que não poderia entrar com arma nos locais de votação. Hoje o TSE delimitou exatamente o que vai acontecer. No caso do celular, por exemplo, quem não entregar o celular para o mesário sequer vai poder votar, né? Vai dar muita confusão isso, Carol. Uma amiga minha que foi sorteada para ser mesária está em pânico. Falou, meu Deus, vou ter que ser mesária, não sei o quê, porque muita gente vai se recusar a entregar o celular e aí vai dizer que está sendo impedida de votar e de exercer o seu direito e etc. Então, a gente vai ter muita confusão no dia da eleição. As polícias militares estão preocupadas com isso, porque elas não sabem como elas vão poder agir para evitar esse tipo de confusão. Essa decisão também em relação às armas, não se sabe se vai ser possível instalar detector de metais em todos os locais de votação. Na verdade, se sabe que vai ser impossível. Imagina nos locais mais remotos do Brasil, você imaginar que vai ter um detector de metal, que vai ter um policial fazendo uma revista, isso vai gerar filas, vai gerar confusão também. Então, a regulamentação disso ainda está muito nebulosa, está muito pouco difícil de entender como vai funcionar. As duas medidas parecem bastante razoáveis, não são medidas que deveriam gerar nenhum tipo de polêmica e controvérsia se a gente não tivesse num momento tão polarizado, tão radicalizado do Brasil. Você imaginar que a pessoa faça questão de a ferro e fogo levar uma arma para votar, você vê que as coisas estão totalmente disparatadas. Mesmo o celular, que antes ninguém pensava tanto nisso, num momento em que está todo mundo filmando o voto para tentar criar alguma picuinha nas redes sociais, é bastante razoável que não se entre com celular e câmera fotográfica. Mas a gente está num momento do Brasil em que as coisas razoáveis são problematizadas até a exaustão. Então vai ser um motivo a mais para muita confusão no dia da eleição, não tenhamos nenhuma sombra de dúvida quanto a isso. E o celular já não era permitido, né? Você já não podia fazer foto ali do seu voto. Então, agora entrar... Agora eles só estão deixando mais claro ali, um pouquinho mais rígido, o que já era regra. E tem até uma mensagem aqui, Vera, da ouvinte Vera também, dizendo que sabe que vai ter muita reclamação sobre essa questão dos celulares. Ela concentra aqui nos celulares. Mas ela lembra, quando a gente vai fazer exame, Enem, concurso público, a gente já tem que deixar o celular longe. A gente já não pode usar o celular exatamente para garantir ali a lisura desse processo. Então, ela comenta aqui, se você não confia no mesário para deixar o celular, deixa com a esposa, deixa com o marido. Deixa na sua casa, né? Você vai ali rapidinho, já vai voltar, ninguém vai morrer de não levar o celular até o local de votação, gente. E ainda falando aí na Justiça Eleitoral, teve uma decisão da Carmen Lúcia, né, que negou o pedido para retirar do ar um conteúdo que associa Bolsonaro e o termo genocida, né, Vera? O problema dessa decisão é porque tem aí decisões absolutamente conflitantes dentro do próprio TSE. Há algumas semanas, ou menos de poucas semanas aí, um outro ministro mandou retirar conteúdos do ar exatamente dentro dessa mesma questão. O ministro Raul Araújo mandou retirar vídeos que associavam o presidente ao termo genocida. E agora a Carmen Lúcia entendeu que isso está inscrito dentro do direito à liberdade de expressão e que não pode ser o TSE a determinar o que as pessoas podem falar ou não dentro do conceito de liberdade de expressão, porque nem sempre ele abarca apenas coisas bonitas e conteúdos bons. Já o ministro Raul Araújo, quando mandou retirar, usou o conceito oposto, de direito à honra, e que aquilo feria o direito à honra do presidente e caracterizava calúnia e difamação. Em votações de outros casos recentes, o TSE também votou dessa maneira, inclusive o Alexandre de Moraes
mandou retirar do ar vídeos contra o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que o associavam ao nazismo, etc., com a coisa de que aquilo reproduzia discurso de ódio. Então, em algum momento, o TSE vai ter que unificar esse entendimento, porque senão vai ser acusado de adotar 2 pesos e 2 medidas a depender do personagem envolvido. Ô Vera, seguindo aí nessa temática do genocídio, o júri simbólico do Tribunal Permanente dos Povos leu hoje uma sentença que condena o presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade no Brasil e violação dos direitos humanos durante a pandemia. O que isso quer dizer? O Tribunal Permanente dos Povos é um órgão simbólico, mas essa decisão pode ser encaminhada para outros organismos internacionais, né? Você usou bem esse termo simbólico, porque é um órgão que não tem poder coercitivo, não tem poder de condenação, nem de determinar nenhuma sanção, mas ele faz essa ponte com o Tribunal Penal Internacional, esse sim, um órgão reconhecido aí no sistema multilateral global de governança e de questão de direitos humanos, mas é muito mais difícil que o TPI adote algum tipo de sanção contra o presidente por genocídio ou crimes contra a humanidade, porque ele costuma ser mais rigoroso ao considerar o que é passível de enquadramento dentro do crime de genocídio, né? Tem que ter a deliberação de exterminar um povo inteiro. Então é algo mais complexo, a gente tem aí grandes casos que não foram enquadrados como genocídio, ou então uma demora muito grande, né? A questão ali de Ruanda, por exemplo, foi analisada anos e anos depois do massacre. Então, não é algo para agora, não deverá ter nenhum desdobramento no TPI agora, e não é a primeira também que está lá. Eu acho que já tem outras denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, é algo simbólico, de novo, repercute bastante no exterior, repercute muito na Europa, repercute junto a outros países, mas para o presidente, eu acho que não tem grande problema. Ele sempre acusa esses órgãos de serem esquerdistas, comunistas e que fazem o papel da esquerda. Então, ele vai se sair com essa, vai menosprezar a decisão, uma decisão que deveria preocupar um governante, porque não é algo trivial você ser acusado de cometer crimes contra a humanidade, mas o presidente costuma dar de ombros para esse tipo de questão, para esse tipo de assunto ligado aos direitos humanos, não de hoje, desde sua atuação como deputado federal, não haveria de ser agora que ele iria dar importância para isso, não deu durante toda a pandemia também, né? Ô Vera, quinta-feira à noite, a gente já sabe, 2+1 chegando por aí, podcast seu com Carlos Andreasa, aqui da CBN em parceria com o Globo. Já recebi a notificação aqui de que está disponível. Quem é a entrevistada de hoje, a convidada de hoje? A gente convidou a Marta Suplicy, a atual secretária de Relações Internacionais aqui da Prefeitura de São Paulo, mas já foi ministra, já foi senadora, já foi prefeita de São Paulo e é uma feminista histórica, é uma precursora aí, né, de tratar dos direitos das mulheres, tanto na televisão quanto na política partidária mesmo. Foi eleita muitas vezes tendo esse discurso da equidade de gênero. A gente tratou dessa questão do voto feminino, da participação das mulheres na política, que cresceu. A gente tem aí um número recorde de mulheres candidatas neste ano, mas também de outros temas. Tratamos da decisão do Alexandre de Moraes contra os empresários bolsonaristas, se isso exorbitou ou não o que ele poderia ter feito. Tratamos do 7 de setembro vindouro aí, quais as expectativas para isso. Foi um papo bem interessante. Recomendo a todo mundo que pegue, já deve estar no ar, entre as 6 da tarde, e a CBN costuma ser muito ali, pontual, então já deve estar no ar nas plataformas de podcast. Muito legal. Vamos ficar devendo a música hoje, né, Vera? Nossa criatividade não ajudou. Não já usamos ajudou. música de casa e de dinheiro 2 dias. Faltou música, gente, para tanta casa. Vamos virar essa página, minha gente. A gente tenta, a temática se repete. Acabou nossa criatividade para música de casa, gente. Acabou. Amanhã a gente conta com a ajuda dos ouvintes para a gente dar uma variada. Por favor. Amanhã é sexta, né? Um bom dia para um sextor. Amanhã tem Rock in Rio, né? Sempre dá pra gente colocar uma música de Rock in Rio. Uma música de casa a gente já encerrou com a nossa criatividade. Beijo, Vera. Obrigada. Até amanhã. Beijo, gente. Ótimo programa. Tchau, tchau.